Então, mais uma vez, bom dia a todos que já estão aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês todos. É um tema bastante interessante. Nós vamos discutir a questão do planejamento patrimonial e sucessório. Os nossos especialistas vão abordar esse assunto de forma prática, trazendo casos objetivos e práticos. Serão abordados os aspectos tributários, societários, cíveis, envolvidos no planejamento patrimonial e também no planejamento sucessório. Como nós sabemos, o planejamento patrimonial ele é uma estratégia por meio da adoção de diversos mecanismos jurídicos, como, por exemplo, a própria conclusão de contratos, constituição de sociedades, holds ou não, e celebração de vários outros instrumentos jurídicos, buscando sempre estruturar o patrimônio. Hoje estão presentes o Flávio, que é nosso sócio em Curitiba, Rejane, nossa sócia na Unidade do Rio, e nosso advogado Theo. Todos eles especialistas no tema e estarão trazendo esses debates hoje aqui para a gente. Também gostaria de avisar a todos os presentes que nós temos o nosso canal no YouTube, se vocês quiserem nos acompanhar, temos o LinkedIn, também o Spotify, o JUS 360, e se quiserem também podem nos acompanhar, nossas resenhas e artigos no gsga.com.br. Esse evento nosso está sendo transmitido ao vivo aqui para os presentes e sendo gravado, mas só vai ser disponibilizado posteriormente. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos e sem mais delongas, vamos começar, porque o tema realmente é instigante e bastante longo. Rejane, eu queria começar com você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nete, tudo bem? Bom dia, Flávio, Theo, bom dia a todos que estão assistindo a gente aí, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Rejane. Bom dia, Rejane. Rejane, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as principais motivações e os principais mitos que estão relacionados ao planejamento patrimonial contemporâneo. Então, Anete, esse tema é sempre instigante, como você falou, e é um tema super importante na vida das pessoas, de modo geral, porque muitas vezes eu acho que nós, brasileiros, temos uma tendência de não pensar muito em planejar. Seja planejar como eu vou estruturar o meu patrimônio adquirido aí, seja no curso do meu trabalho, com uma empresa, seja planejar o momento da sucessão, porque ele vai acontecer. Então, assim, o planejamento, ele nada mais é do que estruturar isso, estruturar o seu patrimônio, estruturar os seus bens, os seus ativos, para que você possa fazer uma transição tranquila, inclusive para as próximas gerações. Então, além de você administrar melhor o seu patrimônio, ter uma forma de otimizar, inclusive aspectos tributários, custo com a manutenção desse patrimônio, organizar de uma forma mais benéfica para toda uma família, né? Você também tem a oportunidade de poder fazer com que a sua vontade sobre esse patrimônio prevaleça dentro de uma estrutura organizada. E o que as pessoas normalmente pensam? Eu não tenho, e a gente vê muito, isso só é para grandes patrimônios ou grandes fortunas, eu tenho um patrimônio menor, eu não preciso estruturar meu patrimônio, que é uma inverdade, porque os mesmos problemas que uma pessoa que tem um patrimônio maior do que uma pessoa que tem um patrimônio menor, eles vão vivenciar ao longo da vida, né? Os aspectos da vida civil atrelados a esse patrimônio, eles são super relevantes. Todos que possuem um patrimônio têm esses desafios. Então, assim, isso é um mito. Outro mito que a gente vê também um planejamento patrimonial só serve para poder, eventualmente, blindar e fraudar algum credor. Isso é uma grande inverdade, muito pelo contrário. O objetivo do planejamento não é esse. Blindar é algo que muito se falou há muitos anos atrás, mas, assim, o blindar não é no sentido de ocultar esse patrimônio. É você, às vezes, segregar um patrimônio pessoal de um patrimônio que está dentro de uma empresa. E isso é saudável para as relações familiares. Então, existem mitos que a gente consegue, na prática, e vivenciando o planejamento, evidenciar que eles caem por terra. E que, muito pelo contrário, o planejamento ele é benéfico, ele é salutar para as relações familiares e ele é muito importante, principalmente para a relação sucessória.
Desculpe, aqui a ligação caiu. É bem interessante quando a gente fala em planejamento, porque não existe uma blindagem absoluta, né, Rejane? E eu também queria te perguntar, mais adiante, se você pode explicar para a gente o que deve ser avaliado para que seja feito um patrimônio, um planejamento patrimonial eficiente. Então, Anete, eu acho que, assim, quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente precisa analisar vários aspectos desse patrimônio. Quem pretende fazer um planejamento precisa entender que o primeiro passo de um planejamento é analisar o que está envolvido nesse patrimônio, qual é o objetivo desse planejamento. Então, assim, a gente pode ter um planejador, vamos chamar assim, né, o titular desse patrimônio, que tem uma gama de imóveis e precisa estruturar isso. O que é mais recomendável? É uma holding patrimonial? Ele precisa pensar no bem de família? Ele precisa pensar no que é o patrimônio da empresa, o que é o patrimônio pessoal, o que ele vai distinguir? Então, que tipo de movimentação com esse patrimônio ele vai fazer? Como ele vai planejar a sucessão em relação ao patrimônio que ele deseja estruturar? Então, assim, eu acho que essa análise principal do que está dentro desse patrimônio, qual que é a intenção desse planejador, é o primeiro passo para um planejamento bem-sucedido. Temos que avaliar também todos os aspectos da vida civil relacionados. Qual é o regime de casamento, se tem herdeiros necessários, se quer dispor do patrimônio que ele tem disponível dentro desse universo de patrimônio que ele quer estruturar. E aí, muitas vezes, na análise, principalmente tributária, se eu for movimentar, e vamos falar de bens imóveis, se eu for movimentar esses imóveis, como é que eu faço com o ITBI? Porque eu vou ter, se eu integralizar no capital de uma sociedade, eu vou ter um imposto de transmissão. Como é que eu faço para, eventualmente, otimizar esse movimento desse ITBI? Todas as operações vão ter? Existem operações que não têm? Eu tenho um imóvel que eu adquiri há muitos anos atrás. Se eu trouxer ele a valor de mercado, eu consigo otimizar o meu ganho de capital sobre ele, porque eu vou ter os redutores? Então, assim, são análises profundas desse patrimônio, são análises detalhadas da intenção desse planejador, que vão fazer com que esse planejamento seja eficiente. Não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula pronta, cada caso é um caso. A gente só sabe o seguinte, que o resultado final de um planejamento ele é sempre positivo. Ele pode ser árduo para planejar, para pensar, para chegar na receita, mas depois que ele é implementado, o resultado dele é sempre positivo para esse titular do patrimônio, para a sua família e para as suas relações. Isso é um ponto muito importante. E um outro ponto, quando a gente fala de planejamento, aí, especificamente o sucessório, né? Todos os impactos que são envolvidos nesse planejamento sucessório. Existem caminhos simples para um planejamento sucessório, porque às vezes as pessoas têm uma tendência a achar que eu preciso ter uma estrutura muito cara, muito complexa para ter um planejamento. E às vezes não, às vezes um testamento resolve, às vezes uma doação com algumas cláusulas específicas. Então, assim, é possível fazer um planejamento, inclusive o sucessório, principalmente, de uma forma mais simples e de uma forma otimizada. Então, assim, regime de bens o que a gente vê muito no escritório, às vezes os clientes chegando, que não tem conhecimento do cônjuge herdeiro, e às vezes vai planejar, não, meu cônjuge é meieiro e ele não herda. Não, o cônjuge também é herdeiro. Então, a gente precisa planejar em cima dessas vertentes para que possa ser algo eficiente. Mas lembrando que a gente sempre precisa conjugar que tipo de patrimônio que a gente está analisando com o objetivo daquele planejador e, obviamente, pensar na sucessão é o melhor caminho quando se está planejando e estruturando um patrimônio, porque ela vai acontecer e a perenidade desse patrimônio depende desse planejamento. Verdade, Rejane. A gente verifica também vários aspectos sucessários relacionados ao planejamento patrimonial. O que você teria para nos destacar de relevante? Então, é um caminho muito comum você constituir empresas, né, no âmbito de um planejamento patrimonial.
E aí, o que você tem que pensar nesse momento, né? Eu estou construindo uma empresa para colocar, por exemplo, o meu patrimônio imobiliário nessa empresa. Mas eu tenho que pensar nas minhas relações do direito de família, nas relações societárias dessa empresa, nos aspectos tributários e contábeis envolvidos. Então, assim, eu não isolo só o direito societário na hora de fazer uma empresa patrimonial, uma empresa familiar, para estruturar um planejamento. Eu preciso conjugar todos os elementos envolvidos para que essa empresa, onde eu vou colocar o meu patrimônio, estruturar o meu patrimônio, ela converse com todas as minhas relações. Então, por exemplo, eu vou constituir essa empresa que é até uma entidade familiar, porque eu estou levando o patrimônio que eu construí, né, que eu vou, eventualmente, dividir com a minha família para dentro de um CNPJ. O que eu preciso pensar? O meu cônjuge precisa me outorgar uma autorização para eu integralizar o bem imóvel? Eu tenho que analisar o meu regime de casamento para chegar a essa conclusão. Quando eu chegar lá no RGI para transferir esse patrimônio para um CNPJ, qual o gargalo que vai acontecer lá? Então, o ato societário, ele também tem que pensar no direito registral lá na frente. Então, assim, quando a gente estrutura o planejamento e quando a gente estrutura ele dentro de um CNPJ, dentro de uma empresa, a gente tem que pensar, olha, se houver a dissolução da sociedade conjugal de um dos sócios, o que acontece com aquela empresa? Aquelas cotas se comunicam? Ele vai entrar na sociedade, o cônjuge, ou não? A gente vai tratar isso dentro de um critério de apuração de haveres no contrato social. Como é que eu vou avaliar essa participação societária? Né? Tudo isso tem que estar muito bem definido, por quê? Porque a gente não quer criar o conflito, a gente quer resolver esses conflitos na largada, a gente quer que esses documentos societários, esses documentos contratuais, eles façam com que todos esses riscos de futuros conflitos em relação a esse patrimônio que está sendo alocado numa empresa, eles sejam dirimidos, ou pelo menos eles tenham ali no contrato social, ou num acordo de sócios, ou em pactos parasociais, a definição de critérios que vão fazer com que, lá na frente, ou a cada movimento que essa empresa sofrer, a gente já tenha um norte ou a definição do titular do patrimônio, dos herdeiros e dessa família, de como isso vai ser conduzido. Então, a gente tem que pensar na administração da empresa, em regra de sucessão e dissolução de sociedade conjugal. Tem que pensar, bom, e se esse sócio que é o titular do patrimônio, que é administrador da empresa, e se ele se tornar incapaz? E se ele falecer? Quem assume essa sociedade? Como que fica essa administração? Como é que vai ser essa tomada de decisões? Que muitas vezes o que acontece é que o titular do patrimônio quer concentrar muito essas decisões e acaba que, na falta deles, os herdeiros não conseguem conduzir mais aquela sociedade. Então, assim, são N elementos dentro de uma sociedade, aí a gente pensando nesses aspectos societários, que a gente também pode tratar para poder estruturar esse planejamento, que aí é um planejamento patrimonial, sucessório e, nesse caso, societário também. Eu não posso transformar um conflito que, às vezes, seria fora de uma sociedade dentro dela. A ideia é que não exista conflito, muito pelo contrário. Existe a perenidade desse patrimônio transformado ali num CNPJ, que a forma de administrar será mais fácil, a forma de transmitir o patrimônio será mais fácil, mas as regras têm que estar muito bem estabelecidas. Certo, Rejane, obrigada. Eu agora queria passar a palavra para o Flávio. Eu queria perguntar, Flávio, para você, que quando a gente fala em planejamento patrimonial, é muito comum nós ouvirmos falar em investimentos no exterior. Será que você poderia nos explicar um pouco sobre esse assunto e quais são as vantagens desses investimentos no exterior? Já aproveitando também, eu gostaria de complementar essa pergunta, dizendo o seguinte, Flávio, perguntando para você, porque muita gente escuta falar em empresas offshore. Você poderia também nos falar das diferenças de investir lá fora por meio de pessoa física ou por meio de pessoa jurídica?
Oi, Anete, bom dia, Rejane, bom dia, Theo, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, obrigado pela presença de vocês. Claro que sim, Anete, posso comentar sim, é um assunto que eu adoro falar sobre ele. Eu queria começar com uma questão talvez básica demais para todos, mas eu sempre gosto de dar destaque a isso, porque existe aí um histórico de se ouvir falar em investimentos ilegais, né, fora do Brasil, ainda para os de mais idade, como eu, aí, um pouco mais de cabelo branco, ainda na época que se remetia dinheiro para fora por meio de doleiros e coisa desse tipo, assim, que esses investimentos fora do Brasil são de dinheiro irregular. E eu quero, então, começar fazendo esse destaque que hoje, sempre foi, mas hoje, que é o momento que a gente está tratando aqui agora, essa é uma opção válida, lícita, regular, legal, prevista, com transações por meio de instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, com informações perante o Banco Central do Brasil. Então, quem quer investir fora do Brasil para ter um investimento em dólar não precisa ter nenhum tipo de preocupação, nem mesmo numa pessoa jurídica offshore, que é a segunda perna aí que você me trouxe da sua pergunta, né? Nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Não é nada que precisa ser escondido, que o fisco vai abrir os olhos para, nossa, a Anete tem dinheiro fora do Brasil, deixa eu ver o que ela está fazendo. Não, isso é uma operação totalmente regular, comum, usual, e que recomendável para aqueles que têm patrimônio suficiente para poder diversificar, né, as suas economias, aí, os seus investimentos, colocando uma parte desse dinheiro em moeda forte. E aí já entro nessa observação, porque não é, claro, a nossa área de especialidade, né? Nós não somos especialistas em investimentos, mas a gente participa de muito planejamento patrimonial com diversos dos nossos clientes, e naturalmente que é sempre muito comum ouvir desses especialistas em investimento a importância de diversificação de investimento. Então, por que investir numa offshore, ou por que investir fora do Brasil? Porque a gente vai estar diversificando a nossa aplicação em reais por meio de uma aplicação em moeda forte. Então, numa linha patrimonial, numa linha de planejamento patrimonial, faz sentido financeiro ter dinheiro em moeda forte, por exemplo, dólar, por exemplo, euro, ou alguma outra moeda que, né, alguns dos clientes têm algum relacionamento, por exemplo, sei lá, se for uma família, né, que tenha base no Japão, familiares no Japão que queiram aplicar, por exemplo, em moeda, né, japonesa. Então, faz sentido essa diversificação também sob o aspecto financeiro. E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente tem, então, duas grandes alternativas. Uma é fazer esse investimento lá fora por meio de pessoa física ou por meio de pessoa jurídica. E essa é né, a questão que a Anete coloca, né? Porque, o que são essas empresas offshore e como é que isso funciona? Então, eu vou tratar primeiro sobre o aspecto tributário e depois sobre o aspecto sucessório. Eu vou dividir, né, a minha resposta nessas duas pernas aí para a gente poder tratar dessa questão. No aspecto tributário, é claro que esse não é o ponto mais relevante, né? A questão relevante é mais a incidência da carga tributária mesmo, mas eu sempre gosto de dar destaque a isso, porque o controle dessa tributação na pessoa física, quando a gente investe na pessoa física, então Flávio coloca dinheiro numa conta corrente de Flávio lá fora, o controle da tributação dos resultados desse investimento fora do Brasil, ele é um controle um pouco mais chato, né? Então, ele é um controle mais difícil, depende se é a primeira remessa, então eu estou investindo a partir de reais, eu já estou investindo a partir de dólar, eu estou investindo a partir de dólar com um pouco de real, eu já fiz algum resgate naquela aplicação, cada resgate que eu faço de aplicação financeira, eu tenho que fazer aquele controle para fins de ganho de capital. Então, dividendos eu sou tributado com base no Carnê-Leão, frutos de aplicação financeira com base em ganho de capital. Então, existem diferentes regras que trazem uma dificuldade operacional para a pessoa física dessa gestão aí, dessa tributação. Então, por enquanto, eu estou tratando de simplificação. E por que eu estou comparando simplificação? Porque quando eu entro numa pessoa jurídica, eu faço esse investimento por meio de uma pessoa jurídica, hoje no Brasil vige o princípio da tributação pelo regime de caixa. Então, na pessoa física se tributa pelo regime de caixa, e quando esse dinheiro está na pessoa jurídica lá fora, quando a gente elege um país de tributação favorecida, e essa é naturalmente, né, uma recomendação,
fazendo o que se costuma chamar de paraíso fiscal. Então, eu coloco esse meu dinheiro num paraíso fiscal, numa pessoa jurídica num paraíso fiscal, e ele estando num paraíso fiscal, ele não é tributado, essa renda não é tributada lá fora, e ela vai ser tributada, então, quando? Quando eu coloco, eu, Flávio, eu, pessoa física, titular desse patrimônio, coloco a mão nesse dinheiro. Então, na medida em que eu recebo de volta, eu faço a realização desse investimento, eu tenho que tributar. Só que tem uma questão muito importante, e aí eu já começo a entrar na perna do benefício tributário, né? Do ganho efetivo tributário, não só na questão da simplificação. Normalmente é muito comum, e talvez até é o mais comum, que as pessoas que façam esse tipo de investimento fora do Brasil separem uma parcela desse patrimônio para deixar mesmo fora do Brasil. Então, eu quero ter dinheiro em moeda forte, eu quero investir fora do Brasil, eu quero deixar dólar para os meus filhos, eu quero deixar dólar para os meus netos. Então, na medida em que eu faço isso, se eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, eu não quero usar esse patrimônio. Então, via de regra, quando se faz investimento fora do Brasil, via de regra, isso não precisa ser assim, mas quando se faz investimento fora do Brasil, se tem pelo menos um horizonte de médio prazo. Ninguém faz, via de regra, ninguém faz investimento fora do Brasil para resgatar em julho de 2023, eu vou ficar com esse dinheiro lá 3 meses, existe um risco cambial relevante, existe custos desse dinheiro lá fora, especialmente se for no meio de uma PJ, então talvez esse investimento a curto prazo ele não se justifique. Se eu estou pensando em médio e longo prazo, e por vezes eu não estou pensando em trazer esse dinheiro de volta, esse dinheiro que está lá fora, se ele permanece lá fora e os frutos desse rendimento permanecem lá fora numa pessoa jurídica, eles não serão tributados, porque eles estão no paraíso fiscal, lá não é tributado, eu não trouxe, não tive a realização desse dinheiro na minha pessoa física, então eu tenho todos os ganhos desse fruto, desse dinheiro lá fora, não tributado, enquanto eu também não preciso pagar dinheiro no Brasil. Então, sob o aspecto tributário, existe não só a questão da simplificação, mas essa questão do diferimento, né? Eu só vou pagar para quando trazer, e se eu não trouxer, então esse dinheiro ficaria lá rendendo sem que haja a incidência tributária sobre ele. E aí, então, eu quero entrar na perna da questão sucessória. Por que fazer pessoa jurídica, ou quais as diferenças, né, entre pessoa física e pessoa jurídica? Então, quando eu estou olhando para a pessoa física, em regra, patrimônios fora do Brasil em pessoa física, eu tenho que fazer o inventário dele. Então, morri hoje com uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, eu tenho que fazer um inventário para que a titularidade dessa casa seja transferida para os meus herdeiros. Testamento resolve essa situação? Não, o testamento não resolve. O testamento ele auxilia o processo de inventário. O testamento é uma indicação da minha vontade para que aquele inventário se processe da maneira como eu desejava, desde que, claro, esse testamento observe as regras vigentes aí no país onde está sendo aplicado esse testamento. Então, na pessoa física, em regra, a gente precisa fazer o inventário. Por que eu estou trazendo em regra? Se eu tenho só investimentos em dinheiro, né, investimento em aplicação financeira, num banco onde ele aceite que a transferência desses recursos aconteça através do inventário no Brasil, então eu posso fazer o inventário no Brasil, processo esse inventário no Brasil informando aquela conta corrente, aquelas aplicações financeiras que estão fora, faço a consularização de toda essa documentação, a tradução de tudo isso e mando para a instituição financeira, que algumas delas, sim, a gente sabe que eles aceitam, né, fazer então a distribuição desses recursos, mesmo que não tenha havido aí uma questão de inventário fora do Brasil. Mas, como regra geral, né, nós estamos tratando assim de conceito. Conceito é pessoa física, inventário fora do Brasil, mesmo que tenha testamento. E na pessoa jurídica, qual que é a diferença? Novamente, pessoal, quando a gente está fazendo esse tipo de planejamento, a gente elege países de tributação favorecida. Nesses países de tributação favorecida, ou conhecidos como paraíso fiscal, a maioria deles, ou grande parte deles, isso é importante também ter essa atenção na hora de escolher, a gente tem situações societárias onde você já consegue prever na própria empresa, por meio de classes de ações ou outros instrumentos, qual vai ser o destino desse dinheiro, ou dessas cotas, né? Vamos usar a expressão mais correta, né? Qual vai ser o destino dessas cotas no momento do seu falecimento.
Então, a gente pode, se comparado pessoa física com pessoa jurídica, a gente pode trazer duas questões interessantes aí a favor da pessoa jurídica. Uma delas é, pessoa jurídica não morre. Então, se pessoa jurídica não morre, eu não tenho imposto sobre sucessão. Vamos usar aquele exemplo de novo da casa em Miami. Eu, Flávio, tenho uma casa em Miami, morri, eu tenho um imposto altíssimo lá sobre, né, esse imposto sobre sucessão, se não me engano, algo próximo de 40%, a depender do lugar, lá, acho que lá na Flórida, se não me engano, algo próximo disso aí. Então, estou falando em 40% do patrimônio de imposto. E se eu tenho esta casa por meio de uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica está lá, Flávio morreu, mas a pessoa jurídica está lá, está viva, ela vai ser, né, as cotas dela vão ser transferidas para outra pessoa, então eu não teria esse imposto sobre sucessão, imposto causa-morte, porque a empresa não morreu, o titular desse patrimônio não morreu, então eu não estaria exposto a esse imposto sobre sucessão. E uma outra questão que me parece bem importante, aí, aproveitando a fala da Rejane, que já deixou todo o caminho das pedras aí para mim, né, eu quero só reforçar o que ela disse, e disse muito bem sobre essa questão no Brasil, isso vale igualdade de condições para esse patrimônio que está lá fora. Então, quando eu estou numa pessoa jurídica, eu já consigo estabelecer, que foi isso que eu falei, desde que, né, a jurisdição lá onde está essa pessoa jurídica preveja, eu já consigo estabelecer com antecedência o que eu faço com as minhas cotas. Então, eu, Flávio, morri. Como é que eu vou distribuir esse patrimônio? Uma parte vai para minha esposa, uma parte vai para os meus filhos, eu quero transferir essas cotas para algum terceiro. Então, eu já consigo previamente estabelecer essas regras. Mas, então, isso aí já facilita, né? Eu consigo fazer em vida, eu consigo mediar essas relações em vida para estipular essas regras. Mas tem uma outra vantagem que eu acho que é bastante importante, foi muito destacada pela Rejane aí ao longo da apresentação dela, que é a definição das regras, e aí regras de convivência, né? Regras de gestão dessa empresa. Então, as regras de como é que esta empresa vai conduzir na falta do Flávio. Então, a gente pode, por exemplo, tratar questões de governança, questões de ingresso de novos sócios, em que casos que eles vão acontecer. Normalmente, pessoal, e aí sem nenhum preconceito, mas estatisticamente isso costuma acontecer, alguns problemas com genros e noras, independentemente da questão de gênero, seja genro ou seja nora. Então, o herdeiro morreu, entrou né, a esposa ou o marido. E aí, como é que fica? Vai participar dessas cotas? Vai ter direito à participação na empresa? Vai receber os haveres? Como é que vai funcionar a compra e venda de cotas? Eu posso vender para terceiros? A NET quer comprar minhas cotas, posso vender essas cotas para a NET? Quem vai ter direito de voto? Filhos vão ter direito de voto? Novamente, né, genros e noras vão ter direito a voto? Então, a gente consegue, numa pessoa jurídica, deixar essas regras pré-estabelecidas para que a gestão futura dessa empresa aconteça a partir daquilo que foi convencionado. Uma outra questão que eu acho que é importante dar destaque, né, nessa diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, é que quando se fala, e aí a Regiane tratou muito bem disso no início, de não existe blindagem patrimonial, mas tem muita gente, e a gente sabe que isso é uma verdade, né, que busca também essa proteção desse patrimônio quando ela está falando em planejamento patrimonial. E se eu tenho um passivo no Brasil que coloca em risco o meu patrimônio, e eu tenho lá fora um dinheiro ou ativos numa pessoa jurídica, eu coloco um degrau a mais de dificuldade para que esse credor no Brasil alcance o meu patrimônio lá fora. Então, uma coisa é Flávio é devedor no Brasil e Flávio tem uma casa em Orlando, outra coisa é Flávio é devedor no Brasil e Flávio é titular de cotas de uma empresa que está sediada num paraíso fiscal e que esta empresa tem, né, esta casa em Orlando. Então, eu crio aí um nível adicional de dificuldade para eventualmente atingir o patrimônio. Eu sei que o nosso tempo aqui é limitado, né? A gente fica louco para falar uma série de coisas, mas eu quero fazer duas observações rapidinhas, finais, aí para terminar essa pergunta, né? A primeira, só para não dizer que a gente não falou disso, porque não vai dar para aprofundar, mas a questão do trust. O que é um trust? E a gente já ouviu, naturalmente, a gente já ouviu várias notícias de imprensa, de políticos aí bastante famosos que fizeram utilização indevida do trust. E tal como a gente fala do investimento offshore, a gente fica na imagem, né, que esse trust pode ser alguma coisa irregular. E ele não é. O trust não é nada irregular, ele é usado
para ter alguém da minha confiança, onde eu coloco esse patrimônio em confiança, por isso o trust, coloco esse patrimônio em confiança para que ele seja usado numa determinada situação. Então, vou pegar um caso simplíssimo aqui, só para a gente não deixar de dar nenhum exemplo. Eu tenho, então, um filho que tem alguma deficiência mental, né, um filho que é excepcional, e eu preciso, então, cuidar deste filho ao longo da vida dele. Então, na minha falta, quem vai cuidar? Então, eu vou colocar um patrimônio num trust e vou deixar as regras para que esse dinheiro seja usado a favor deste meu filho. Então, o trust não tem plano B. Ele precisa que o dinheiro seja usado naquelas condições que foram definidas, então, seja por meio de uma parcela mensal, né, de entrega desse dinheiro, seja pagando as próprias contas dessa empresa que não tem, dessa pessoa que não tem condições. Então, essa é a função do trust. E aí a gente tem alguns exemplos, vários. Então, eu vou deixar o dinheiro para quando a minha filha se casar, ela vai receber lá um apartamento XYZ, para quando a minha filha se mudar, ou quando ela se formar, ou quando o meu filho, isso e aquilo, ou quando nascer o primeiro neto. Então, estipulo condições para que essas condições sejam aplicadas por meio do trust. E aí, esse dinheiro deixa de ser meu e ele passa a ser daquele destino específico para o qual ele foi criado. E aí, Certo, a gente falou, só um segundinho, né? A gente falou de tributação, só para uma pequena curiosidade, isso eu gosto sempre de destacar, porque isso para mim é incompreensível. A gente tem no Brasil uma coisa tão maluca, que é o IOF, quando eu mando dinheiro para mim mesmo, ou quando eu mando para a pessoa jurídica. Então, se eu mando o dinheiro para mim, de Flávio para Flávio, eu pago um IOF de 1,10. Se eu passo o dinheiro de Flávio para a pessoa jurídica de Flávio, eu pago um IOF de 0,38. Ou seja, mandar o dinheiro para uma pessoa jurídica é 3 vezes mais barato de IOF do que mandar para a mesma pessoa de titularidade. É um negócio muito maluco. Então, nessa comparação aí, né, de dinheiro fora do Brasil, pessoa física, pessoa jurídica, claro que isso não é relevante aí a ponto de justificar um comportamento diferente, mas fica essa curiosidade também da diferença sobre o IOF. Anete, bola com você. Obrigado. Acho que a Anete travou ali, né? Acho que ela travou. Então, deixa eu aproveitar. Eu vou furar essa fila. Ah, voltou, Anete? Voltou. Eu tinha falhado? Você tinha sumido. Eu já ia aproveitar que você não estava. Hoje aqui a internet está com problema mesmo, a gente está com esse probleminha da internet. Eu queria te perguntar como o ITCMD entra nessa questão toda. Tá, é verdade, eu já devia ter complementado isso, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o ITCMD. Bom, primeiro, o que é o ITCMD? Então, o ITCMD ele é um imposto sobre causa-mortes, então, um imposto que acontece na sucessão, no momento do falecimento, ou doação, causa-mortes ou doação. Então, nós temos essas duas grandes situações, uma transferência de patrimônio pós-morte e uma transferência de patrimônio em vida por meio da doação. Essas são as duas regras aí de incidência. E aí, quando a gente fala, então, em planejamento patrimonial, a dúvida que fica é, puxa, faço agora ou faço depois? Né? O que faz sentido aos olhos do ITCMD? Então, agora, essa reflexão rápida que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou fazer essa reflexão sempre aos olhos do ITCMD. E aí, uma questão que é muito interessante, e já destacar, sobre a própria alíquota. Então, existem estados, e aí, pegar aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que o Mato Grosso do Sul, a alíquota sobre doação é a metade da alíquota oficial, então, a alíquota sobre causa-mortes é 6, a sobre doação é 3. Então, se eu faço a doação em vida, eu pago o ITCMD com uma alíquota que é a metade daquela pós-morte. Então, naturalmente, que a atenção a essas alíquotas, ela precisa ser feita naqueles estados onde, né, o patrimônio está e que tem uma diferença de tributação. Então, essa é uma primeira questão. Mas ela não é a única, né? Então, até porque alguns estados, como Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, as alíquotas são equivalentes para doação ou para causa-mortes. Então, sendo equivalentes, o que eu tenho que pensar para fazer esse planejamento aos olhos do ITCMD? Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente refletir, né, que eu acho que pode ser interessante. Então, a primeira delas é, eu tenho um patrimônio, qualquer que seja ele, tá? Mas vamos pegar aqui um exemplo de um patrimônio imobiliário, onde comprei um imóvel que eu vou construir um shopping, por exemplo, eu comprei uma fazenda numa região que pode se valorizar, etc. e tal. Então, eu tenho hoje um patrimônio que vale X,
e que ao longo de 4, 5, 6 anos ele pode valer, tanto faz aqui o número, 2x. Então, se eu faço a transferência deste patrimônio em vida, ainda que as alíquotas sejam iguais, eu faço a transferência desse patrimônio em vida hoje, eu vou ter por base de cálculo X e não o 2x, porque se eu deixar para fazer pós-morte e eu morrer daqui a 6 anos, esse patrimônio dobrou de valor, naturalmente o meu imposto sobre patrimônio ele vai ser, né, o dobro. Então, qual é a perspectiva de valorização patrimonial que eu tenho? Essa é uma questão que precisa estar no radar. Né? A outra questão é a seguinte, e aí, especialmente em mudanças de governo, como aconteceram agora, sempre fica o fantasma do aumento de alíquota. Né? Esse é um negócio que entra ano, sai ano, o medo de todos nós, né, que haja uma mudança de alíquota aí do ITCMD, e é alguma coisa que, claro, pode estar no radar, né? Não é um assunto que não está fora de cogitação. Então, se eu faço hoje, vamos pegar aqui no Paraná, só para ter um exemplo para dar, faço uma doação hoje, com a alíquota do Paraná, ela é 4%. Se eu deixo para fazer daqui a 6 anos, quando eu falecer, por exemplo, daqui a 6 anos, essa alíquota pode não ser mais 4%. Ela pode ser 3%, pode ser 2%, ou pode ser 5%, 6%, 7% ou 8%. Hoje, nós temos no Brasil um teto que vai até o 8%, hoje. Mas como é que vai ser isso no futuro? Né? Não sabemos. Então, como esse fantasma está no ar, é um ponto de atenção. Quero garantir uma alíquota. Então, vamos pegar o exemplo de novo do Mato Grosso do Sul. Puxa, eu vou fazer essa doação agora. Hoje eu sei que a doação é a metade do causa-morte. Eu não quero aproveitar essa oportunidade para garantir que hoje é a metade. Pode ser que amanhã não seja mais. Então, questão das alíquotas vigentes ou risco de mudança de alíquota é uma questão que precisa estar no radar. Outra questão é a seguinte. Eu tenho uma atividade empresarial hoje pulsante, produtiva, lucrativa, que está, né, indo de vento em popa e tal. Então, ótimo, eu estou bem, eu estou com dinheiro lá fora, estou recebendo dinheiro, dividendos, etc. Então, eu vou transferir o patrimônio para os meus filhos, ou para os meus netos, ou para quem eu quiser transferir. Posso transferir? Posso. Qual que é o risco de fraude contra credores? Se a história for exatamente essa, não tiver nada por trás, nenhum. Eu sou hoje uma pessoa com patrimônio positivo, gerando lucros, aumentando o patrimônio, estou doando aquilo que eu tenho, que é meu, que não está nenhum risco. Beleza. Então, se eu faço essa doação hoje, neste cenário, meu patrimônio dos donatários ficou preservado. Agora, e se eu deixo para fazer lá na frente essa atividade que hoje é minha, está pulsante, lucrativa, por um revés da economia, que Deus proteja que isso não aconteça, mas se acontecer com algum dos nossos clientes, e se lá na frente a realidade já for outra, eu estou endividado, estou numa situação financeira complicada, os credores estão atrás de mim, então eu vou doar o patrimônio para os meus filhos. Opa, peraí, se eu estou numa situação de dívida, os credores estão atrás de mim, eu dou o patrimônio para os meus filhos, eu estou sim exposto a um risco de fraude contra credores, e aí é um problema que eu talvez tenha que enfrentar caso isso venha a ser, né, alegado. E aí, como última observação, eu sei que preciso passar a palavra novamente para a Anete, como última observação, queria falar o seguinte, para aqueles que se preocupam, e com razão, para aqueles que se preocupam de, puxa, eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, como é que eu dou tudo para a Anete em vida se eu não sei até onde eu vou? Então, para esses que têm essa preocupação absolutamente válida e regular, é possível fazer doações com reserva de usufruto. Então, eu preservo os frutos daquele patrimônio para o doador, de forma que eu continue o tempo que eu viver recebendo os frutos daquele patrimônio que foi doado. Então, isso é possível fazer. E também para aqueles que olham o cenário hoje e falam assim, puxa, Flávio está casado com a Anete, mas eu não sei até quando que isso vai ficar. Então, imagina se eu dou esse patrimônio e depois na separação. Então, isso também é possível, né? Fazer doações com cláusulas de incomunicabilidade, seja dos bens doados ou dos frutos, né, desse patrimônio. Então, Anete, obrigado. Devolvo para você a palavra. Estou à disposição se tiver mais alguma dúvida, seja sua, seja do público aí que estiver nos ouvindo, contem comigo. Obrigada, Flávio. Esse tema realmente é instigante, a gente tem vontade de ficar conversando aqui até não mais poder. Mas agora eu queria perguntar para o Theo, e antes de fazer a pergunta para o Theo, eu queria lembrar aos nossos ouvintes, participantes aqui presentes, que se quiserem fazer perguntas aos nossos palestrantes, podem dirigir as perguntas pelo Q&A, que nós vamos responder ao final do evento. Theo,
Eu queria falar um pouquinho agora sobre planejamento sucessório e queria que você descrevesse para a gente as principais vantagens em se realizar esse tipo de planejamento. Bom, bom dia, meus caros. Bom dia, Flávio. Bom dia, Regiane. Bom dia, Nete. Bom dia a todos. Esse é um tema palpitante, né? Planejamento sucessório, é importante trazer um pouquinho do que ocorre no Brasil, né? Porque, veja só, e aí eu vou falar um pouquinho também de casamento, né? O que acontece? Até praticamente a promulgação da lei de divórcio, o casamento do Brasil era um negócio que era feito para sempre, né? Então, até antes da promulgação da lei do divórcio, em 1973, era muito difícil encerrar o vínculo matrimonial, tá? Em compensação, depois do Código Civil de 2002, é até engraçado, né? Quando dava aula na PUC sobre isso, eu e o professor Donini, nós costumávamos falar que casamento foi feito para acabar, tá? Então, hoje o Código Civil traz uma facilidade muito maior para o encerramento, né, do vínculo matrimonial. E aí, pensando no planejamento sucessório, tá, qual que é a importância disso? Você tem pessoas que têm 2, 3, 4, 5 casamentos, né? E muitas vezes com filhos em cada uma dessa união, né? E como que essa pessoa vai poder endereçar o patrimônio dele, da forma que ele quiser, porque é uma prerrogativa dele, tá? Caso ele não faça, quando ele vier a faltar, vai ser aplicada a lei, tá? Então, qual que é a razão do planejamento? É buscar a perenidade do patrimônio, tá? Então, isso que eu acho que é o mais importante, e aí corroborando o que o Flávio e a Regiane falaram, é assim, se a pessoa tem um patrimônio que é composto por empresas, né? Então, ele vai fazer acordo de acionistas justamente direcionando. Olha, quem entra, se é possível a exclusão, se é possível a venda forçada, né? Todo esse tipo de coisa, justamente para que, quando ele vier a faltar, o patrimônio não seja todo dilapidado pelos herdeiros e a outra geração, né, a geração vindoura, fique sem nada, né? Porque o que nós queremos é que cada vez mais haja um acúmulo de patrimônio e vá passando de geração para geração. Então, é muito comum você ter uma primeira geração que construiu um negócio, entram, né, a segunda geração, que são os filhos, que são convidados a participar do negócio, e agora, né, sempre tendo como premissa a primeira geração, os netos, né? Então, você tem toda essa cadeia, e se você não tem nada regulado, fica complicado. Eu vou te dar um exemplo. Você pode, por exemplo, imagina que você tem uma venda engatilhada que precisa da assinatura de todos os filhos para aquele negócio ir para frente. E por um acaso, por uma infelicidade do destino, um dos filhos morre. Não há assinatura dessa pessoa. Então, por exemplo, se isso está regulado, está dentro de uma empresa, ou se não é deixado um testamento, né? Você realiza a venda, não perde dinheiro e a vida continua. Caso contrário, se o herdeiro dessa pessoa que veio a faltar resolve simplesmente não assinar, é um direito dele, né? E o patrimônio, enfim, vai ser depreciado, porque vai ter que entrar no judiciário, todo esse tipo de coisa, né? Então, por isso que o planejamento visa evitar essas situações, tá? Justamente para dar continuidade ao patrimônio ao longo do tempo e garantir um conforto às futuras gerações. Então, assim, em breves palavras, o planejamento sucessório visa isso. Agora, óbvio, eu toda vez que enfrento uma questão dessa, né? E veja, não é uma receita de bolo, tá? Não adianta você querer tratar cada caso de uma forma única. Minto, perdão, eu me expressei errado. Cada caso é único, tá? Não dá para aplicar sempre a mesma solução. Porque, por exemplo, se meu patrimônio for imobiliário,
como que eu vou fazer esse planejamento? Faz sentido? Vamos pensar um pouquinho em tributação. Se tiver na pessoa física, a tributação é muito mais alta do que se eu colocar numa pessoa jurídica. Então, salvo o melhor juízo, eu acho que de 34% para a pessoa física, ela cai para 13%. Então, olha a vantagem, o benefício que você vai ter. Mas esse é um benefício tributário. Mas, às vezes, entendeu? Você precisa sopesar para falar, bom, é só dinheiro que eu quero pensar? Aqui, se eu fizer o planejamento dessa forma, eu só vou economizar dinheiro. Beleza, mas eu preciso alinhar o resto também, né? Ver como que vai ser governança, a disponibilidade do patrimônio, pode vender, não pode vender, quem pode, todo esse tipo de coisa, entendeu? Então, por exemplo, o imóvel, o patrimônio imobiliário, ele é rural, ele é urbano, tudo isso faz diferença. E como cada um possui o seu patrimônio, né? Então, não existe uma solução única. Tem que ser estudado caso a caso. Perfeito, Theo. Eu queria te perguntar também, Theo, se quando há o falecimento é obrigatório o recolhimento do ITCMD? Então, complementando, né, o que o Flávio bem disse aí, sim, se tiver no seu nome, né, se tiver no nome do Decujus, é sim, obrigado o recolhimento. Em São Paulo ainda não é o teto, né, vira e mexe, o teto que está na Constituição de 8%, estão tentando elevar, né, enfim, o governo precisa de receita, essa é uma forma, né, e é do jogo. Então, mas qual que é o ponto, né? Existem aí algumas situações que, com o planejamento, por exemplo, você pode mitigar. Então, voltando ao exemplo que eu havia comentado, imagina que você tem um patrimônio que, em sua totalidade, é imobiliário, tá? Então, você tem o patrimônio, só que você não tem liquidez, né? Então, por hipótese, você tem um patrimônio aí de 100 milhões, 4%, do dia para a noite, os herdeiros vão ter que arrumar 4 milhões de reais para pagar um imposto. E não vai ter, tá? Então, pensando aí nos herdeiros, veja, olha só que situação. Eles têm esse patrimônio sem liquidez e para cumprir o imposto, porque se você não paga, tem multa, juros e tudo mais, eles são obrigados, numa situação de estresse, a vender um desses imóveis por um valor abaixo de mercado. Estão perdendo dinheiro, estão deixando dinheiro na mesa, né? Então, assim, isso infelizmente acontece. Ou às vezes simplesmente nem vende o imóvel. É comum aí você ver pela cidade um monte de imóvel que está abandonado, vamos colocar dessa forma, vai ver e falar, está no espólio de uma pessoa, os herdeiros não têm dinheiro para pagar o ITCMD e fica lá. E assim, é um prejuízo para todo mundo, até mesmo para a sociedade, porque aquele imóvel não é utilizado, está lá junto no pó, vamos colocar dessa forma, tá? Óbvio, você consegue mitigar essa situação, por exemplo, algo extremamente simples. Se você fizer um seguro de vida, por exemplo. Então, quando aquela pessoa morrer, vai surgir esse valor, você vai ter um evento de liquidez, e aí você paga o ITCMD, né? Meio que as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, se o seu patrimônio, ele é financeiro, tá? Tá lá o dinheiro parado na conta? Tá bom. Se você colocar numa previdência, determinadas modalidades já transmite direto para o herdeiro, sem a necessidade de pagamento do ITCMD. Quer dizer, veja, só nesse bate-papo aqui, eu já dei diversas possibilidades, tá? O que justamente corrobora o que eu falei anteriormente. Cada caso é um caso. Então, tem que pegar, analisar o patrimônio com carinho, ver o que o que quer ser feito, entendeu? Para daí dar o endereçamento, né? Fugindo só rapidinho um pouquinho desse tema do ITCMD, por exemplo, é comum que a primeira geração, né, um senhor, uma senhora de idade, né, patriarca, matriarca da família, quando instado a falar, bom, então a gente vai passar todo o seu patrimônio para os seus filhos e que isso e que aquilo, essa pessoa fala, bom, então
hoje eu tenho dinheiro, vou fazer e não vou ter, que segurança que eu vou ter? E é justamente esses instrumentos, né, seja um acordo de acionista, seja uma doação com cláusula de usufruto, todo esse tipo de coisa que dá segurança para essa pessoa, ela não vai ficar desamparada, né? Porque, enfim, muitas vezes você tem nós advogados somos acessados pela segunda geração para auxiliar justamente para preparar, né, visando uma melhor economia financeira, o dia que a primeira geração vier a faltar. E você precisa fazer esse trabalho, explicar para a primeira geração que ele não vai ficar desamparado, né? Uhum. Então, por exemplo, olha, está aqui, você vai poder vender o imóvel com a sua assinatura, você vai ter uma renda, não tá doado com usufruto, você é um proprietário, enfim, esse tipo de coisa, entendeu? É esse conforto que você precisa passar. Certo, Theo. Então, eu estou percebendo pelo seu comentário que é possível, inclusive, se determinar uma forma de utilização dessa herança, não é? Não, com certeza, né? Por exemplo, em casos que eu já atuei, né? Você pode, a partir do momento que você tira o patrimônio da pessoa física e coloca numa jurídica, você vai fazer essa implementação de políticas de governança do patrimônio, né? Então, isso eu posso dizer com tranquilidade. Em um dos casos, enfim, que eu a vontade da primeira geração era a perpetuação, por óbvio, né, do patrimônio, só que tinha umas cláusulas, né, para que os demais herdeiros, seja a segunda, terceira, quarta, né, esse case estava indo para a quarta geração, se eu não estou enganado, constava expressamente, se gastasse, adquirisse carros de luxo, por exemplo, e citava ali nominalmente, Ferrari, Bentley, cai fora, não tem mais direito àquele recebimento mensal. Essa estrutura específica que eu estou falando era um trust fora do país, entendeu? Porque lá atrás eles queriam justamente a segurança da moeda forte, né? Então, veja, e sem prejuízo, né, dessa questão do trust, aí você tem, por exemplo, né, elaboração de pactos, acordos familiares, testamentos, políticas de governança, instituição de bem, de família, contratos de doação com cláusulas protetivas, que eu já falei, sem reserva de usufruto, enfim, o leque é muito grande, né, para falar, assim, aprofundar, ainda que minimamente, cada um desses institutos. Acho que o nosso webinar teria que demorar no mínimo mais algumas horinhas. Sim, verdade. E, Theo, e é possível a alteração do regime de bens e também se determinar, uma outra pergunta que eu vou te fazer, é possível alterar o regime de bens e é possível se determinar a forma como os filhos serão educados até a maioridade, caso a gente venha a faltar? Muito boa pergunta, tá? Muito boa pergunta. Primeira, tá? Alteração do regime de bens. Para quem não sabe, né, o regime legal hoje que consta do país é o da separação parcial, tá? Então, se a pessoa simplesmente for no cartório de registro civil e falar, quero casar, esse vai ser o regime. Se quiser qualquer coisa diferente, né, então tem que ir lavrar uma escritura de pacto antinupcial, né, e ali constar, falar, olha, eu, por exemplo, sou casado em separação total de bens, tá? Fiz todo esse procedimento. Mas vamos estressar um pouquinho o tema. Imagina que você é casada em comunhão parcial de bens e você, dado o risco da sua profissão, né, empresário, você assume dívidas, enfim, todo esse tipo de coisa, você fala, poxa, eu gostaria de preservar um pouco do meu patrimônio. Então, caso venha acontecer, enfim, algum problema na empresa, pelo menos metade está garantido, né? Então, aí como que é feito, né? Você tem que pegar esse procedimento, ele é judicial, tá? Principalmente se tiver menor, tem que mostrar para o juiz, falar, olha, tá aqui, ó, eu não tenho dívida, né? Se tiver dívida é um impeditivo, o patrimônio é esse, e aí fazer a divisão. Com isso, você consegue sim fazer a alteração do regime de bens, tá? Então, É. aí vai para a separação total, universal, enfim,
o que o cliente quiser, né? Em compensação, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, poxa, se eu vier a faltar, o que vai acontecer com eles? Né? Ainda que eu não esteja aqui, pô, eu não quero, por exemplo, enfim, que seja cuidado por tal parente, por hipótese. Então, eu posso ir, né, fazer uma declaração de vontade e testamento, colocando quais as condições. Falar, olha, até tal data, até tal idade, perdão, Theo, quero que, óbvio, nessa situação específica tem que focar eu e a esposa também, né? Senão, automaticamente, a guarda vai para ela, enfim. Mas, e aí, nós lavramos esse testamento colocando tais condições. Falou, olha, até X idade, quem vai gerir o patrimônio vai ser o avô, vai poder fazer isso, né? Enfim, você norteia a vida da pessoa, né? Do seu filho. E aí, após tal data, ele vai poder ter acesso ao dinheiro, vai poder vender bens, entendeu? Esse tipo de coisa, porque com a maioridade, enfim, aí o patrimônio vai automaticamente para ele, né? Porque justamente o que se quer evitar? Que, por exemplo, uma criança 3, 4 anos de idade, receba um patrimônio, não saiba gerir, entendeu? E chega algum parente aproveitador. Então, você pega e conduz dessa maneira, né? Já nomeia ali quem vai ser o tutor da criança. Certo, perfeito, Theo. E antes de passar as perguntas dos nossos participantes, eu queria te fazer uma última pergunta. Perfeito. Faz parte do Wealth Planning a lavratura de diretrizes antecipativas de vontade? Faz sim, entendo que faz, né? Isso daí, para quem ainda não está ambientado com o tema, né? Principalmente chamou muita atenção ao longo da pandemia, né? Então, a lavratura de diretivas antecipativas da vontade significa falar, olha, caso eu esteja num hospital, né, e não consiga expressar a minha vontade, o que vai ser feito por mim, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, isso daí é uma declaração que você faz perante ao cartório de notas, tá? Enfim, onde você coloca ali o que você quer que seja feito. Fala, olha, eu não quero que seja realizado tal e tal procedimento, né? Esse tipo de coisa. Óbvio que tem conflitos aí disso com o CREMESP, né? Porque os médicos entendem que isso possa ser uma ingerência numa atividade exclusiva da medicina, né? E nós, como leigos, né? Poxa, eu não quero que seja feito tal procedimento. E aí o médico fala, não, mas eu tenho que fazer, eu vou salvar, né? Enfim, aí dá esse conflito, mas pelo que eu acompanho da jurisprudência, se sobressai a vontade do paciente. Certo, Theo, obrigada. Nada. E, Flávio, eu queria pedir a sua ajuda. Nós temos aqui umas perguntas que foram feitas por 2 participantes, e eu acho que essas perguntas poderiam ser direcionadas para você. Ou, se não for você, talvez o Theo também possa responder. A primeira pergunta é a seguinte: o seguro entra no processo de sucessão patrimonial quanto empresarial como instrumento de liquidez imediata? Oi, Anete, eu acho que essa é uma afirmação, acho que ele trouxe aí como um comentário, né? Acho que ele fez uma observação aí sobre isso. Acho que as perguntas estão ali naquele answers, que eu acabei respondendo aqui já à medida que foi comentando, mas eu fiquei também de trazer as respostas aqui ao vivo, sabe? Quer passar por ali? Tem a primeira que foi na ordem que foi perguntada ali, a do Francisco. Você encontrou? Sim, que ele perguntou se as cotas de empresas são tributadas na sucessão. Vamos começar por essa, então, e aí a gente vai seguindo a ordem ali das perguntas. Tá certo. Então, você pode dizer para a gente se as cotas da empresa são tributadas na sucessão? Posso sim. E até, Francisco, foi muito bom ter vindo o seu comentário aí, porque eu acho que talvez eu tratei de uma forma que induziu você a pensar de uma forma diferente, tá? Eu não estava tratando aqui desse imposto no Brasil, do ITCMD sobre a sucessão das cotas. Quando eu falei que a empresa não morre,
ela era titular de um patrimônio nos Estados Unidos e ela continuava sendo titular do patrimônio nos Estados Unidos, naquele exemplo que eu dei lá da casa em Orlando, né? Então, aquele imposto sobre sucessão nos Estados Unidos, aquele imposto pela titularidade de um imóvel lá, aquele imposto a gente conseguiria evitar. Mas aqui no Brasil, não. No momento em que eu vou distribuir essas cotas para os herdeiros, essa distribuição das cotas para os herdeiros são, sim, base de cálculo do imposto sobre sucessão. Então, a sua observação está correta, mas não era isso que eu quis dizer quando eu falei que, né, quando a empresa não morre, eu não teria aquele imposto sobre o patrimônio que está situado fora do Brasil, tá? Então, imagino que agora talvez tenha ficado mais claro, né? A gente estava pensando igual, mas eu estava tratando de uma situação diferente da que foi comentada por você, tá? Então, sim, existe sim a incidência do ITCMD no momento da transferência dessas cotas aqui para o Brasil, tá? Certo, Flávio. E agora sim, uma pergunta. Se houver a distribuição de lucros, é uma pergunta feita pela Denise. Se houver a distribuição de lucros na empresa no exterior e o valor for usado para investir em outra empresa também no exterior, ou seja, este valor não será trazido neste momento para o Brasil, precisa haver o recolhimento do imposto de renda sobre esta distribuição? Olha, Denise, entendo que sim, tá? Por quê? Porque houve a distribuição dos lucros. O fato de não ter vindo de volta para o Brasil não significa que eu não fui titular dele. Isso acontece igualmente na pessoa física, né? Imagina que eu tenho investimentos lá fora, na minha pessoa física, mas não trago eles para o Brasil, mas eu estou resgatando cotas, eu estou tendo recebimento de juros e dividendos que estão fora do Brasil. Esse valor que permanece fora do Brasil, mas na minha disponibilidade financeira da minha pessoa física, ele é objeto de incidência de tributo aqui no Brasil. Então, se eu tenho uma PJ lá fora que distribui dividendos para mim, eu já recebi esses dividendos. Estou investindo esses dividendos em uma outra empresa fora do Brasil, mas eu recebi esses dividendos e dei destino a eles, tá? Então, entendo que sim, né? A probabilidade da Receita Federal querer te cobrar isso aí é muito grande. Me parece que houve sim a liquidação financeira aí, ou a realização financeira na pessoa física desses dividendos que foram recebidos. Flávio, uma outra pergunta, ela questiona se é possível uma hold patrimonial com imóveis que são locados e se essa operação teria algum risco. Tá. Essa pergunta acho que foi do Paulo, né? Foi do Paulo. Paulo, olha só, eu não sei exatamente o que você estava com essa preocupação, né? Se é possível. Eu vou te responder de uma forma geral, porque sim, é possível, não tem nenhum problema, acho que não tem nenhum risco, a não ser que tenha alguma nuance que esteja aí passando pela sua cabeça, e aí talvez, se ainda der tempo, né, comenta aqui para nós no Q&A que a gente vai te responder. Então, é plenamente não só possível, como bastante usual, é bem comum, né, tanto o Theo como o Rejane falaram aí sobre isso, né, de fazer essas holds patrimoniais para locação. É muito mais barato a tributação, além de outros benefícios que também já foram comentados, tanto pela Rejane quanto pelo Theo, mas existe também a questão fiscal, né? A diferença de tributação é bem grande quando você tem rendimento de aluguel na pessoa física ou quando você tem rendimento de aluguel na pessoa jurídica. Certo. Nós temos também uma outra pergunta da Denise, ela faz o seguinte questionamento. No caso de um trust, você tinha dito, Flávio, que os bens deixam de fazer parte do patrimônio. Como fica, então, a baixa na declaração de imposto de renda pessoa física? Tá. Essa é uma questão que eu não sei se talvez a Regiane queira complementar alguma coisa, se ela sabe responder. Denise, eu vou te procurar, se a gente não... Eu vou complementar essa resposta aqui, mas se por acaso eu estiver te passando alguma informação incompleta, eu vou te procurar e te dar essa resposta completa, tá? Então, de fato, na medida em que esse dinheiro passa a ser de um trust, esse dinheiro tem uma destinação específica, ele deixa de estar na minha titularidade patrimonial. Então, quando eu tratei daquela situação, por exemplo, de um filho com alguma deficiência, e eu deixo esse patrimônio num trust para que ele faça uso desse patrimônio na medida em que eu der o devido comando para ele, ele deixa de ser meu. Então, acho que essa baixa da declaração do imposto de renda, ela precisa acontecer. Então, eu transferi esse patrimônio para um trust, no meu bens e direitos, isso não vai aparecer mais. O que está agora aqui na minha cabeça é se isso é uma doação, se teria incidência aí de imposto sobre doação na medida em que se constitui esse trust. De fato, eu não passei por isso, eu não sei se talvez a Regiane já
viu alguma situação aí similar a essa. Se sim, Regiane, pode responder, se não, a gente dá uma pensada nisso, Denise, e voltamos com você. Também não vi na prática ainda não, Flávio. Acho que a gente dá uma pensada nisso aí. A gente te responde isso, então. Bola conosco e daremos retorno. Tá certo. Nós temos mais duas perguntas, eu acho que ainda dá tempo, vamos tentar ser breves, né? Uma pergunta do Ebert que fala o seguinte: criando a holding patrimonial, o que nós entendemos, né? Vocês entendem que se faz necessário ainda um instrumento de liquidez imediata, caso um dos sócios da holding venha a faltar, ou seja, para liquidar as cotas desse sócio? Theo, eu vou responder aqui, eu até não acho que, ou ambos, né, Regiane ou Theo, se quiserem complementar, eu vou arriscar um primeiro palpite aqui, e aí depois eu passo para vocês dois aí para seguir. Eu acho que a pergunta, ela vem com uma palavra que eu vou reforçar ela aqui para trazer a resposta, né? Então, entendem que se faz necessário? Não, necessário não. E aí, algumas questões, né, para responder que não se faz necessário. Por exemplo, o próprio patrimônio dos herdeiros, né? Então, se a gente assumir uma premissa de que existe um patrimônio integralmente imobilizado e que herdeiros não têm liquidez, aí sim. Então, eu acho que a resposta tem que ser o caso concreto para a gente responder se naquele caso concreto é necessário. Mas numa situação usual, pode ser que os herdeiros também tenham um patrimônio que seja suficiente para pagar esse TCMD. Então, acho que no número que o Theo trouxe ali, quando ele citou o exemplo, a gente falou em 4%. Então, talvez a gente tenha liquidez, a gente herdeiros, né, os recebedores desse patrimônio tenham liquidez para pagar esse TCMD devido, ou é possível também pedir ao juiz que autorize a venda de um daqueles imóveis para, por meio de depósito judicial, fazer isso como transferência desses recursos para fins de pagamento do TCMD. Então, alternativas existem. Agora, faz sentido ter? Talvez faça. É a preocupação que o Theo trouxe. Eu não fico, né, na iminência de ter que vender rápido aquele patrimônio, de fazer um evento de liquidez ali com mais urgência e tal. Então, pode fazer sentido, e o Theo comentou isso, né, sobre o aspecto de planejamento, ter, né, liquidez para essa situação, mas eu acho que a resposta não seria sim, é necessário. Eu acho que não. Necessário, eu acho que não, mas conveniente talvez possa ser, sim. E, por fim, uma pergunta do Luiz, bem interessante também, que se questiona o seguinte: no caso de uma doação, quem fará a cobrança do TCMD? Onde está o bem, ou local de residência do doador, ou de quem recebeu essa doação? Tá bom. Regiane, se quiser também complementar, aqui tem algumas regrinhas, e eu não tenho certeza se eu vou saber todas de cabeça, que é o seguinte: por exemplo, quando tem imóvel, é no lugar onde está estabelecido o imóvel. Quando é dinheiro, é no lugar onde residia o doador, né, o de cujos. Então, acho que vai depender do patrimônio que está sendo doado para ver se é no estado onde ele está localizado ou no estado onde foi, né, era a residência do de cujos. O Flávio, isso inclusive a gente já vem em alguns planejamentos, estruturando o planejamento a depender do patrimônio deixado. Óbvio, se forem bens imóveis, a tributação é no estado onde esses bens estão situados, como você falou, mas no caso de bens móveis, por exemplo, alguém que tenha deixado só investimentos, em fundos, ações, enfim, é possível tributar onde for feito o inventário. Então, aqui no Brasil, como a gente tem uma variação nessa tributação de alíquota, que vai de 2% em determinado estado a 8% em outros, nesse caso específico de bens móveis, é possível estruturar um planejamento com base no local que se faz o inventário. Então, é uma boa pergunta aí, de fato, bem imóvel não tem como, né? No local do imóvel, no estado onde esse imóvel estiver, ele tem que ser tributado lá, mas para os bens móveis é possível, sim, fazer no local onde se processar o inventário. Então, nesse particular, a gente pode até estruturar um planejamento a depender do patrimônio que for objeto dessa sucessão. Certo, nós temos ainda algumas perguntas aqui no Q&A, eu vou fazer algumas. Primeiro para o Flávio. No caso de sucessão de empresa estrangeira, Flávio, terá algum imposto de herança no exterior?
Olha só, por isso a importância de definir aonde vai ser essa localização dessa empresa, né? Se ela tiver nesses paraísos fiscais, não há incidência desse imposto, porque lá na regra local onde essas cotas estão, não haveria regra de incidência. Agora, se a gente passar para algum país onde nesse país tem essas regras de incidência, aí sim, a premissa que a gente estava partindo aqui para trazer nessa linha de planejamento, né, é onde a gente está fazendo num planejamento onde essas cotas estão localizadas no país de tributação favorecida, no paraíso fiscal. Agora, se eu tiver num local onde existe regra de incidência para aquela transferência, sim, eu teria que observar a regra do local, né? Então, por isso que eu comentei lá da casa de Miami, né, lá de Orlando. Lá tem essa regra de incidência, então eu teria que pagar. Mas neste caso, como o patrimônio permanece sendo da pessoa jurídica, não teria. Então, a transferência de cotas não tem porque, neste exemplo dado, ele está num paraíso fiscal. E sobre esse ponto, Flávio, é bom falar também que havia uma dúvida do pagamento de imposto aqui no Brasil da herança recebida no exterior, né? Que é uma discussão ainda, e cada legislação estadual trata de uma forma. Hoje a gente tem até decisão do STF sobre isso, salvo engano, a cobrança está suspensa. Então, é uma outra dúvida também que as pessoas ficam quando tem patrimônio no exterior e quando tem uma sucessão, se tem que pagar o ITD aqui no Brasil, ITCMD. Certo, nós temos algumas outras perguntas aqui que eu gostaria de fazer também. Uma primeira pergunta, que foi do Henrique, ele questiona o seguinte: pode haver distinção entre os filhos na distribuição de cotas? Pode sim. A pessoa, por exemplo, ao fazer o testamento, ela pode dispor, né, da parte disponível do patrimônio dela. Então, em alguns casos, é comum, né, enfim, o pai ou a mãe, que seja, gosta mais de um filho em detrimento de outro. Então, dou 50% para um filho, quando vier a faltar 50% por conta do testamento vai para esse filho, e os outros 50% será dividido 50%, 50-50. Ou seja, um filho vai ter 75% do patrimônio, o outro vai ter 25%. Eu acho que a parte disponível, ela propicia isso, né, Theo? E, às vezes, Exato. também esse tipo de estrutura é porque um filho tem mais, pensando numa empresa operacional, ele tem mais sinergia com aquela empresa para conduzir os negócios do pai, e outro menos. Então, às vezes, essas distribuições não são feitas em detrimento do outro filho, mas usando o que é possível da parte disponível, ou seja, você preserva os 50% do patrimônio para esses herdeiros, e a parte disponível é possível ter essa flexibilização. Isso também é um instrumento de perpetuação da empresa, né? Se um filho mora no exterior, não tem nada a ver com aquele negócio, o outro está aqui trabalhando, é uma forma de você trazer essa preservação dentro de uma estrutura aí organizada de planejamento. Rapidinho, Flávio, mas, de novo, essa não é a regra, porque a regra é a que está no código, que são quinhões iguais. Então, por isso que, se você quiser fazer algo diferenciado, você precisa do planejamento, seja através de um testamento, de uma empresa, enfim. Flávio. Então, é só para evitar aí eventuais mal-entendidos, né? Para mim ficou claro, mas eu achei melhor reforçar. Nós temos, Henrique, duas situações. Uma que é a herança obrigatória, e essa herança obrigatória, essa parte que ela é distribuída, né, igualitariamente entre os herdeiros de uma forma obrigatória, ela é de patrimônio e não de cotas. Então, se a gente tem dentro desse patrimônio outros ativos que sejam suficientes para igualmente distribuir patrimônio entre os herdeiros, mesmo que eu não mexa na minha parcela disponível, tá? Então, imagina, só por hipótese, que eu tenho 2 filhos, por hipótese, porque no mundo real é difícil isso, mas eu tenho 2 filhos, sendo que eu tenho uma empresa que vale 50 milhões e um imóvel rural que vale 50 milhões. Eu posso dar todo o imóvel rural para um filho e todas as cotas da empresa para outro? Posso, porque o patrimônio é igual, eu estou respeitando a legítima, está tudo certo, é metade de cada um, eu dei metade para cada um. Então, não necessariamente eu tenho que dar metade do imóvel rural para um, metade para o outro, metade das cotas para um, metade para o outro. Eu preciso respeitar a distribuição patrimonial da minha herança
E aí, quando o Theo fala em testamento, por exemplo, eu posso, no testamento, falar, olha, eu gostaria que o meu filho Theo ficasse com o imóvel rural e a minha filha Anete ficasse com as cotas da empresa. Então, isso é possível, desde que respeitada a legítima, né, respeitada ali a distribuição. Adicionalmente a isso, caso eu queira dar diferente para algum filho, dar a mais do que para o outro, existe a parcela disponível. Então, cada titular do patrimônio tem uma parte cuja herança é obrigatória e tem uma parte que ele pode fazer o que quiser com esse dinheiro, inclusive dá para terceiro. Então, eu posso dar para terceiros, eu posso dar para a esposa, para o marido, eu posso dar para um dos filhos, eu posso dar para algum dos filhos, porque ela é disponível. Então, somado ao fato de que a distribuição de cotas não precisa ser exatamente a mesma, desde que respeitada a questão do patrimônio, resta ainda uma parcela que é totalmente disponível para fazer desta parcela disponível o que o titular desse patrimônio faz. E aí, com esse dinheiro, ele consegue, então, se a vontade for dar mais para um filho do que para o outro, ele consegue, por meio da parcela disponível, né, entregar essa parte da herança mais para um filho do que para o outro. Obrigada, Flávio, por essa complementação. Acho que ficou ainda mais claras as respostas anteriores, né? Agora que o Marcos ele está questionando a imunidade do ITBI na integralização de bens na pessoa jurídica, né? Na integralização de capital social. E aqui ele pergunta o seguinte, acho que é baseado na experiência de vocês mesmo. O ente tributante tem questionado a autodeclaração do sócio quanto ao valor do imóvel a ser integralizado? Vocês têm tido essa experiência? Primeiro, a gente precisa fazer uma ressalva que cada município tem uma forma de analisar esses processos de não incidência do ITBI, né? Então, vou falar um pouco da experiência aqui do Rio, do que a gente vivencia. Eu estou entendendo quando ele fala em autodeclaração, e a gente hoje tem decisões do STJ nesse sentido, de se considerar como base de cálculo para esse ITBI, o valor do negócio, tá? O valor porque usualmente o que o município faz? Ele atribui um valor ao imóvel e faz, com base nessa avaliação que é feita lá pelo município, ele calcula, cada município tem uma alíquota, aqui no Rio é 3%, calcula aí o valor do imposto. O que a gente tem visto agora, até com base em decisões do STJ, é que o município deveria considerar o valor do negócio, ou seja, eu fiz uma operação com esse imóvel, eu integralizei por um valor, ou eu fiz uma operação de compra e venda por um determinado valor, que é diferente daquele valor de avaliação ali do município, e aquele valor do negócio, desde que seja um valor justo, um valor de mercado, ele seria considerado como base de cálculo. A gente ainda não enfrentou uma negativa do município, nem uma afirmativa em relação a isso. A gente tem, usualmente, os clientes têm feito o recolhimento do imposto pelo valor atribuído, tá? Mas a gente, com base nessa decisão do STJ, a gente acredita que o valor do negócio, desde que um valor justo, deveria ser considerado pelo município, sim. Mas ainda não temos assim, uma experiência de um embate nesse sentido para dizer se o município aceitou uma autodeclaração ou não, tá? Tá certo, Rejane, muito obrigada. Não temos mais perguntas aqui no Q&A, eu queria saber se algum dos nossos palestrantes tem alguma observação final e vamos nos encaminhando para o encerramento do evento. Agradecendo uma vez mais a participação de todos que estiveram aqui conosco até o momento. Acho que não tem mais comentários. Sim? Acho que o Theo ia falar, senão eu queria me despedir. Não, da minha parte, eu agradeço aí a presença de todos, principalmente dos meus colegas, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, caso ainda tenha. É só entrar em contato comigo, meus dados estão no site do escritório. Obrigada, Theo. Flávio? Eu também queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que o tempo é curto, é rápido, a gente acaba dando respostas aí, né, curtinhas, as dúvidas são diversas, mas também aqui na minha percepção, acho que acabamos passando por todas as perguntas que foram formuladas, e ficou uma perninha aí de uma pergunta que eu me comprometi a fazer uma resposta mais completa, então, depois. E agradecer a todos, a você, Anete, que fez a intermediação aí para nós, a moderação, Rejane, Theo, que participaram comigo aí hoje
dessa apresentação, foi muito legal e é um prazer tratar desse assunto, e a gente segue à disposição aí para quem quiser mais profundidade no tema, a gente pode bater um papo separado depois. Obrigada, Flávio. Rejane? Também só agradecer, Anete, aí, pela oportunidade. É sempre muito bom quando a gente pode parar um pouquinho nossa vida tão atribulada e corrida para falar de um tema que é interessante, que é instigante, que muda toda hora. Temos toda hora decisões que nos instigam a pensar, estudar mais o tema e buscar sempre um bom resultado para os clientes aí dentro de um planejamento e sempre com aquilo que a gente busca, com muita ética, com muita seriedade aqui no escritório. Agradecer ao Flávio, Theo, é sempre um prazer estar com vocês, enfim, todos que pararam um pouquinho do dia para nos assistir aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês três, obrigada pela excelência do nosso bate-papo, vocês trouxeram questões instigantes e acho que foram muito esclarecedoras também. Muito obrigada a todos os participantes e continuaremos tratando do assunto em nossas redes sociais, inclusive com a elaboração de artigos, podcast, vocês podem estar nos acompanhando. Muito obrigada a todos.